Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 58 nessa manhã tão preciosa dada pelo Senhor. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo, vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, como a víbora surda que tapa ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam, ao dispararem flechas, que elas se despedacem, sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança. Banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Amém. Este salmo tão focado em manifestações do juízo de Deus, eu quero aplicá-lo a uma verdade bíblica que nós precisamos ter. Nós precisamos ansiar pela justiça de Deus. Ansiando pela justiça de Deus. A justiça é um atributo de Deus como o seu amor. Às vezes nós achamos que tem atributos de Deus que são mais belos, atraentes. Deus é amor, Deus é bom. Gostamos muito de falar: o Senhor é Pai. Tudo isso é verdade. Mas o mesmo Deus de amor, Ele se ira, Ele é justo. E a justiça e a ira de Deus são tão perfeitos como a sua santidade e o seu amor. Não é uma face de Deus negativa, mas é a manifestação também de um Deus glorioso, tão tremendo, tão santo e tão justo. Justo e verdadeiro são os seus caminhos. É um dos cânticos de Apocalipse. Por isso, se a justiça é um atributo de Deus, nós precisamos amar a sua justiça. Amar a Deus é amar também a justiça e aborrecer a injustiça. Porém, o texto do Salmo 58, escrito por Davi, ele descreve que a injustiça está na natureza do homem. Está na nossa natureza desde o nosso nascimento. Os irmãos perceberam o versículo 3. Os ímpios se desviam desde a sua concepção. Pegue a mais bela das crianças e você vai perceber rapidamente que já tem ali a natureza de Adão. Quando nasce é difícil a gente pensar isso, né? Você olha aquela criança e fala: tão pura, tão linda, que princesa de Deus, que príncipe de Deus. Mas deixa ele crescer um pouquinho só, já logo, ainda bebê. Pega o pior presente que ele menos gosta e na frente dessa criança dê a outra criança e você vai ver o velho Adão ali surgindo. O problema é que o velho Adão pode crescer na gente. E tem gente com 60 anos com atitude de criança. Por quê? Porque a injustiça, então, ela está na natureza do homem, o texto mostra. Davi mostra que a injustiça está até nas nossas ações, às vezes nas nossas motivações, quando ele vai falando aí no íntimo, versículo 2, planejam iniquidades, no íntimo, no nosso coração, nos nossos pensamentos, nós já estamos ali concebendo, gerando injustiça, maldade, inveja, crítica amargurada, amargura contra pessoas. A injustiça é um mal da natureza adâmica em nós. A injustiça é vista em nossos juízes, nos que julgam, nos que são colocados pelos homens em posição de julgar. E aí começa o Salmo, Davi dizendo isso no versículo 1. Será que vocês, juízes, estão tomando decisões justas? Julgam com retidão?
E ele mesmo responde no versículo 2, longe disso. Não é apenas uma questão endêmica do Brasil, mas a injustiça está no coração do homem, nas nações. E juízes, pessoas que estão em posição de trazer a equidade sobre os povos, julgam com motivações torpes, com ganância, buscando seus próprios interesses. Amado, como nós temos que vencer isso? E antes de vencer fora, nós temos que vencer dentro. Nós temos que vencer no nosso coração. Porque é muito fácil a gente olhar a injustiça quando ela é feita contra nós. Mas é muito raro percebermos que nós estamos sendo injustos. Mas o Espírito da verdade, sobre aqueles que abrem o seu coração e são sinceros e corajosos, o Espírito da verdade vai nos conduzir à justiça de Deus. O Senhor Jesus diz, bem-aventurados, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E não é aquele que é justiceiro e que procura apontar para todos os lados e mostrar o erro, mas é aquele que olha para ele mesmo e diz, eu quero ser justo e íntegro diante de Deus, com a minha consciência, eu quero ser alguém coerente com a verdade que eu digo crer, porque a Bíblia diz que nós podemos falar coisas e negar com as nossas obras, falar que cremos em Deus e negar que cremos com as nossas obras. Se eu pergunto a você, oração é importante, você diz, é muito importante. E aí eu te pergunto, como é a sua vida de oração? E você diz, uma lástima, você está sendo incoerente e injusto. E precisamos assumir essas injustiças e inverdades que nós às vezes caminhamos nelas. E justificamos com argumentos às vezes até espirituais. Nós vemos a injustiça, amado, na nossa incapacidade de ouvir sobre os erros que nós cometemos. Olha aí no Salmo 58, o texto diz que eles tapam os ouvidos. Versículo 4, tem veneno semelhante da serpente, como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir. Como nós temos essa tendência de não conseguir ouvir acerca das injustiças que nós estamos praticando, de erros que estamos cometendo. Você sabe qual é um dos piores erros que nós podemos cometer? Nos considerar maduros sem sermos, nos considerar irrepreensíveis quando nós estamos nos tornando repreensíveis. O apóstolo Paulo chama Pedro lá em Gálatas e fala, eu o exortei porque ele se tornou repreensível. Acredite, tem coisas em você e em mim que Deus quer repreender, para que nós sejamos mais justos, para parecermos mais com Jesus. Porque o nosso Deus é justo, Ele age com equidade. Equidade é essa capacidade de julgar com retidão. Então, o Salmo 58 não é uma oração vingativa contra as pessoas que nós não gostamos delas, como alguns às vezes usam a Bíblia e cantam canções que parecem mais vingança. O Salmo 58 é um grito de Davi pela justiça de Deus. Ele descreve essa fome e sede pela justiça numa linguagem militar, mostrando que os dentes sejam quebrados, que as flechas deles sejam anuladas, que eles possam estar debaixo de um banho de sangue. Mas é uma descrição de um guerreiro acostumado a ver isto literalmente. O que ele está dizendo é que aqueles que se levantam e vivem na injustiça, eles possam entender que haverá um dia que todos nós seremos julgados. O anseio do coração de Davi é pela vinda do Senhor, o dia onde a justiça do Senhor estará reinando plenamente sobre os filhos. O anseio dele é pelo reino de Deus. Ele está dizendo, Senhor, ele está orando a oração que Jesus ensinou em outra linguagem, que venha o teu reino. Ou você acha que a vinda do reino será paz para todos? Não, a Bíblia diz do dia da vingança do nosso Deus, será juízo para os que não se alinharem com o reino antes da manifestação da vinda do nosso Senhor Jesus. Ele virá, ele está vindo, e aqueles que amam a Jesus vão ter o Salmo 58 como uma
verdade absoluta. O versículo 11, quando ele termina dizendo, o 10 ainda, ele diz, os justos se alegrarão ao verem a vingança. Ou seja, os justos se alegrarão no dia da vinda do Senhor, onde a justiça que nós buscamos viver e praticar, ela será plenamente revista por todos. Não é a justiça humana, porque a Bíblia diz que nossa justiça humana é como trapo de imundícia, mas é a justiça da retidão de Deus, com a motivação da glória de Deus. É a justiça do reino de Deus, e nós precisamos, como lá em Apocalipse fala, que nós precisamos praticar os atos de justiça, porque eles são as vestes de linho da igreja, atos de justiça. Você percebe que alguém tem menos do que você, e ao invés de você ficar reclamando que você não tem mais, você divide um pouco do que você tem com alguém que tem menos. Atos de justiça, socorrer pessoas, e não tentar enriquecer mais e ficar amargurado porque não consegue pagar as contas, porque a ganância e a comparação e a competição, porque você quer preencher o vazio, porque outras pessoas têm, você quer ter, e aí você gasta o que não pode, e depois fica frustrado porque não consegue pagar. Isso é injustiça. Nós precisamos ser justos. A Bíblia fala que no final dos tempos, a iniquidade vai se multiplicar. E a palavra iniquidade no grego, lá em Mateus 24, é anomia, ausência de lei, injustiça. Cuidado, porque a injustiça pode estar dentro do nosso coração. Que nós venhamos a clamar como Davi, Senhor, o Senhor é justo, que a tua justiça reine em mim, e que o dia da tua justiça venha, e os justos, o texto diz, se alegrarão, versículo 10. Nós precisamos amar a justiça dentro de nós e odiar a injustiça. Nós precisamos amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece, dentro de nós e no contexto da nossa sociedade. Salmo 58 termina dizendo que o justo será recompensado, versículo 11, então se dirá, na verdade há recompensas para os justos. Às vezes a gente acha que alguns tão injustos, parece que eles não sofrem consequências, e alguns que buscam fazer a vontade de Deus, aparentemente estão tendo prejuízos ou perdas, mas a Bíblia diz, não, o nosso Deus é justo, e toda justiça será recompensada. E concluindo o texto diz, de fato há um Deus que julga a terra. Davi termina declarando, pode ter ímpio, pode ter gente julgando de maneira desonesta, corrupta, quantos políticos que mesmo com toda a manifestação que trouxe à luz tantas coisas erradas em nossa nação, e quantos deles continuam zombando, fazendo alianças corruptas, se corrompendo e corrompendo outros, e não só os políticos, mas as empresas que fazem aliança com eles, que saquearam nossa nação, e brincando com tudo isso, mas saibam que o nosso Deus é justo, e ainda que nessa terra pareça que eles estão se dando bem, Hebreus 9, 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Não é o bem-estar a todos, mas é o juízo, onde a justiça de Deus virá de maneira plena e cabal. Não haverá mais oportunidade, porque a oportunidade do arrependimento é enquanto estamos vivos. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te adorar porque o Senhor é bom, porque o Senhor é amor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso, mas também queremos te adorar porque o Senhor é um Deus justo. Obrigado porque a tua justiça tem mantido a terra, a tua justiça tem preservado o nosso coração, e por causa da tua justiça, Pai, o Senhor enviou o seu Filho Jesus, porque Ele é o justo e justificador daqueles que se rendem a Ele. Muito obrigado, Pai, porque se estamos vivos e de pé, é pela graça, é pela bondade de Jesus. Eu oro nessa manhã para que todos nós cresçamos em temor, cresçamos em amor pela justiça do reino em nós,
e através de nós, que possamos manifestá-la com amor, com graça, mas sendo coerentes com a tua verdade, vivendo uma vida íntegra e justa diante do Senhor. Que o testemunho da nossa vida seja como do nosso irmão Jó, um homem justo, reto e íntegro diante do Senhor. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.